Você já se sentiu assim? Você conquista, você compra, você viaja, você recebe elogios, você posta a foto perfeita, mas o vazio continua lá, é como um eco constante que ressoa dentro de você, como se mesmo nos momentos de glória houvesse algo incompleto. Um silêncio que não é paz, é ausência. Uma sensação de que mesmo com tudo falta alguma coisa, algo essencial. E então você tenta preencher com mais metas, com mais conquistas, com mais pessoas, com mais experiências. Mas o que te move não é mais desejo, é carência, é fuga, é o medo do silêncio, o medo de parar e ouvir o que realmente está acontecendo aí dentro. Você está sempre ocupado, sempre em busca, mas a verdade é, você nem sabe o que está buscando. A ilusão da abundância. Vivemos na era da abundância. Tudo está à nossa disposição. Conhecimento, sexo, dopamina, distrações. Mas quanto mais temos, menos conseguimos sentir. A mente moderna está saturada, não de falta, mas de excesso. Excesso de estímulo, excesso de comparação, excesso de ideal, excesso de velocidade. Você sente isso? O celular vibra, a mente corre, a alma se cala. O tempo inteiro somos bombardeados com mensagens que dizem: você precisa ser mais, você precisa fazer mais, você precisa ter mais, mas ninguém pergunta se você está em paz. O vazio digital, nunca estivemos tão conectados e tão solitários, nunca fomos tão vistos e tão não compreendidos, nunca tivemos tanto e ainda assim sentimos tão pouco. A vida virou um feed, a alegria virou uma notificação, a autoestima virou um número de seguidores e o amor próprio virou um filtro bonito com uma frase motivacional vazia. Você corre atrás de algo que o algoritmo promete, mas nunca entrega, porque o que você busca não está lá. O buraco que nada tapa. Existe um buraco dentro de você. Não físico, mas existencial. Um espaço que foi preenchido na infância, com presença, imaginação, tempo real, mas que hoje é entulhado com metas, distrações e obrigações. Você tenta preenchê-lo com trabalho, sem alma, relacionamentos rasos, espiritualidade, superficial consumo, excessivo prazer imediato, mas tudo isso apenas mascara. Nada preenche. O vazio volta, sempre volta. O corpo grita, a mente corre. Você já reparou que mesmo quando tem um tempo livre, você se preenche, liga a TV, pega o celular, liga para alguém, se ocupa, se distrai, se anestesia. O silêncio se tornou insuportável, a pausa virou inimiga. O descanso, culpa. Porque parar exige presença e presença exige coragem. Coragem de encarar a dor que você enterrou. Coragem de encarar o eu que você abandonou. Coragem de olhar nos olhos o vazio e não fugir. O barulho que te afasta de si. O mundo te ensinou a produzir, a mostrar resultado, a performar, a ser alguém para os outros, mesmo que você desapareça no processo. E aí você vive esse paradoxo cruel, faz de tudo para ser aceito, mas cada vez se sente mais invisível. Conquista o que sonhava, mas ainda assim sente que está devendo algo a si mesmo. O que falta não é sucesso. O que falta é você, inteiro, presente, vivo. O custo de viver para fora. Você já percebeu como muitas pessoas vivem cansadas? Cansadas de parecer felizes, de vestir máscaras, de manter aparências, de cumprir um roteiro que nunca escolheram. Mas ninguém para, porque parar é admitir. Talvez eu tenha vivido até aqui de forma automática, e isso dói mais do que continuar no piloto automático. O ego prefere manter a ilusão do controle, a admitir que está perdido. Mas chega uma hora em que o corpo não aguenta, a alma implora e a vida cobra. A reconexão que cura.
Você não precisa de mais um curso, mais um projeto, mais uma viagem. Você precisa de um reencontro consigo mesmo. O que preenche não está fora, está dentro. Mas o caminho para dentro exige silêncio, tempo e coragem. Coragem de encarar tudo que você tentou evitar. Coragem de desacelerar. Coragem de reaprender a habitar seu próprio corpo, sua própria mente, sua própria essência. Hoje, talvez algo em você tenha cansado de fugir. Talvez esteja pronto para parar, para respirar, para sentir, para voltar. Você já percebeu como o mundo nos ensinou a fazer barulho, falar alto, mostrar tudo, expor conquistas, documentar vitórias, ter opinião sobre tudo, mas ninguém nos ensinou a ouvir o que está em silêncio dentro de nós. Esse silêncio é desconfortável porque nele mora uma verdade. Você sente que falta algo, mas não sabe o quê. E isso é o pior tipo de angústia, a que não tem nome, a que se arrasta pelos seus dias como um ruído de fundo, invisível, mas constante. E mesmo quando está tudo certo, você sente que tem algo profundamente errado. O mal-estar invisível. Você levanta da cama e já sente o peso do dia, olha o celular antes mesmo de olhar para o céu, corre para a vida antes mesmo de acordar por inteiro. E no meio do trânsito, das notificações, dos compromissos, você se esquece de você. Você se move no automático, faz o que tem que ser feito, cumpre sua agenda, produz, entrega, sorri. Mas há um vazio e ele está crescendo. Você tem tudo para se sentir bem, mas não sente. E isso te gera culpa, porque a lógica que te ensinaram foi: se você tem um bom trabalho, um bom celular, um bom corpo, então você deveria estar feliz. Mas você não está. E isso gera um abismo interno entre o que você mostra e o que realmente sente. Esse abismo se transforma em ansiedade, em angústia, em um silêncio ensurdecedor que ninguém vê, mas você sente o tempo todo. A dor de não sentir nada. O problema não é sentir tristeza, é não sentir nada, é sorrir sem alegria, é conversar sem presença, é amar com a metade do peito, é estar com alguém e ainda assim se sentir só. Você se acostuma a viver no raso, porque mergulhar fundo parece perigoso, parece que se for fundo demais, algo em você vai quebrar, como se sua estrutura emocional não suportasse a verdade. Mas a verdade já está te corroendo por dentro. A dor que é ignorada se transforma em cansaço crônico, em ansiedade difusa, em insônia, em irritação constante, em desconexão. O corpo fala, o peito aperta, a mente grita, mas você aprende a calar tudo isso com mais estímulo, mais distração, mais ruído. O modelo de vida que te esvazia a sociedade. Te moldou para produzir, não para existir. Você aprendeu a se valorizar pelo que entrega, não por quem é. Você foi elogiado por notas, resultados, metas batidas, mas ninguém te ensinou a se orgulhar da sua essência, a valorizar sua humanidade, a descansar sem culpa. E quando você para de produzir, sente que não vale nada. Quando está sem fazer algo útil, sente vergonha. Como se o simples fato de descansar fosse um sinal de fraqueza. Você foi condicionado a correr tanto que quando para, sente desconforto. Não porque há algo errado em parar, mas porque você nunca aprendeu a estar com você mesmo. Mas quem disse que o valor da sua vida está no quanto você se movimenta? Quem disse que estar parado é fracasso? Talvez seja justamente no silêncio que você vai se encontrar. No espaço entre uma ação e outra, no intervalo entre um compromisso e o próximo. O vazio também é mensagem e, se o vazio que você sente não for um defeito e se for um chamado, um pedido de ajuda do seu verdadeiro eu, talvez ele esteja dizendo: eu não aguento mais viver para os outros. Eu quero parar de fingir. Eu não quero mais seguir esse roteiro. Mas você o cala com barulho,
com mais metas, com mais café, com mais entretenimento, com mais qualquer coisa que evite o mergulho para dentro, mas o vazio continua ali, paciente, persistente, incômodo, mas verdadeiro. Ele não quer te destruir, ele quer te resgatar. A morte da pessoa ideal dentro de você mora uma versão ideal. Bem-sucedida, bonita, admirada, essa versão te guia, mas também te pressiona, te cobra, te aprisiona. Você tenta ser essa versão todos os dias, mas falha, porque ela não existe. É uma fantasia construída para agradar os olhos dos outros. No fundo, você sabe disso. Você só será livre quando tiver coragem de deixar essa imagem morrer, porque só morrendo o eu ideal é que o eu real pode nascer. E esse nascimento é a coisa mais libertadora e mais assustadora que você pode viver. A paixão, pela simplicidade, o que realmente te toca. Nunca foi grandioso, foi o sorriso verdadeiro, o abraço apertado, a conversa profunda, o pôr do sol silencioso, o instante em que você se sentiu inteiro, mesmo sem ter conquistado nada. Mas você se perdeu disso e agora acha que precisa de muito para sentir pouco. Voltar ao simples é um ato revolucionário, é o começo da cura, não é regredir, é retornar para a sua essência, para o que te fazia sentir, para o que te fazia viver. Chega um momento em que o corpo não suporta mais sustentar a mentira, em que o sorriso forçado começa a doer mais do que o silêncio, em que o cansaço existencial ultrapassa qualquer cansaço físico. Esse momento é decisivo, é o ponto de ruptura. É quando você entende que continuar fingindo custa mais caro do que se entregar à própria verdade. E é aí que o processo real começa. Não o processo de se tornar alguém melhor, mas o processo de deixar de ser quem você nunca foi. É o abandono de todas as máscaras que você aprendeu a vestir para ser aceito. É o colapso voluntário de tudo o que não era você. E isso, embora doloroso, é o início da sua liberdade. A travessia para si mesmo. O autoconhecimento não é um caminho bonito, é um caminho corajoso, porque ele exige que você abandone tudo o que construiu para ser aceito. Ele exige que você pare de interpretar, que você desfaça os personagens, que você olhe com honestidade para dentro e diga: isso aqui sou eu, com todas as falhas, com toda a confusão, com toda a luz. A travessia para si mesmo não tem GPS, não tem roteiro, não tem garantias, é solitária, silenciosa e profundamente transformadora. É você, no escuro, guiado apenas por um fio tênue de intuição. E ainda assim, é o único caminho verdadeiro, porque qualquer outro leva de volta para a prisão que você jurou deixar. O encontro com o silêncio. O silêncio, antes tão evitado, agora vira refúgio, porque você descobre que o vazio não é o fim. Ele é o começo. O vazio é o útero da sua nova identidade. É o chão onde você reconstrói sua história, mas dessa vez com verdade. No silêncio, você escuta, não as vozes do mundo, mas a sua Yui, ela sussurra verdades que você esqueceu. Verdades como: você não precisa de permissão para existir. Você não veio para agradar. Você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ser inteiro, e ser inteiro exige coragem, exige enfrentar o desconforto de não ser entendido, de ser rejeitado por aqueles que amavam sua versão domesticada. Mas também te oferece algo que ninguém pode tirar: coerência. A paz de saber que, finalmente, você está vivendo a sua própria vida. A reconciliação com a alma. Você começa a lembrar de quem era antes do medo, antes da comparação, antes da cobrança. Começa a se tratar com mais gentileza, a olhar para suas dores com compaixão, a respeitar seus ciclos, seus limites, seu tempo. E nesse gesto silencioso, você cura, não de forma explosiva, mas profunda, não para mostrar para o mundo,
mas para finalmente habitar a própria pele sem vergonha. Essa reconciliação é sagrada. É quando você para de se culpar por não ser mais e passa a se honrar por estar, finalmente, voltando a ser quem é. É quando você entende que não precisa se reinventar, precisa se recordar. Você descobre que a paz não é algo que se conquista, é algo que se permite. Ela chega quando você para de lutar contra si, quando você deixa de resistir ao que sente, quando você se entrega à simplicidade do que é. E essa paz é silenciosa. Não. Chama a atenção. Não aparece nos stories, mas ela sustenta sua alma de um jeito que nada externo é capaz de sustentar. Você já não precisa impressionar, já não precisa competir, já não precisa provar nada a ninguém. Você apenas é, e isso é liberdade. Liberdade não como grito de revolta, mas como suspiro de alívio. Liberdade como presença, como coerência entre o que você sente e o que você vive. A volta para casa. Esse processo de retorno não tem fogos, não tem plateia, mas tem significado. É você caminhando devagar, em direção a si mesmo, redescobrindo o valor de um café quente, de um silêncio compartilhado, de um pôr do sol sem legenda. É você lembrando que estar vivo é suficiente, que sentir é suficiente, que ser já é muito. Você voltou para casa, e essa casa é você. Uma escolha final. Você pode voltar ao velho mundo amanhã, pode se entorpecer de novo, pode vestir a máscara, postar o filtro, sorrir por fora e desabar por dentro. Ou você pode fazer diferente, pode desacelerar, pode começar pequeno, pode respirar antes de responder, sentir antes de agir. Você pode começar agora, simplesmente ficando com você por mais um instante, sem pressa, sem cobrança, sem máscara, apenas você. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se você sentiu verdade em cada palavra, então curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem, assim como você, está cansado de viver na superfície. Essa jornada é para dentro e ninguém deveria fazê-la sozinho. O andarilho te acompanha sempre que você estiver pronto para voltar para casa, para si, para o que é real.